Comer arroz engorda? Eu sou o Francisco Rebouças, cirurgião bariátrico, e hoje eu quero conversar com você a respeito desse tema muito comum e polêmico. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e dá um like se você estiver gostando do nosso conteúdo. A pergunta não é simples de ser respondida, mas existem alguns princípios que quando você entende, você vai aplicá-los na vida inteira. Eu sempre prefiro os princípios do que o decorar simplesmente quais e quais alimentos. O fato é que o arroz, como nós o comemos, é um carboidrato de baixa qualidade. O que é um carboidrato de baixa qualidade? É um carboidrato que tem poucas fibras e tem um alto índice glicêmico, que vai estimular muito a insulina. Você precisa entender que o que engordou o mundo foram os carboidratos simples, foram os líquidos adoçados, o carboidrato superprocessado. Quanto mais processado é o carboidrato, quanto menos fibra ele tem, mais ele vai ter um comportamento que gera o ganho de peso. As pessoas elas têm um raciocínio muitas vezes muito errado relacionado com a contagem de calorias. E a contagem de calorias é uma falácia quando se fala de perda ponderal. Na verdade, o grande problema do carboidrato é porque não existe um freio hormonal para o consumo do carboidrato. E além de não existir um freio hormonal para dar saciedade, além de não existir esse freio, dependendo do tipo de carboidrato, vai estimular você a ter mais fome e vai estimular você a armazenar mais o que você vai comer após. Então você percebe que não é só a caloria, mas é a consequência do alimento dentro do seu corpo. Vou te dar um exemplo. Se você está com muita fome, vou comer um churrasco e começa a comer picanha, vou comer demais. Chega um momento que você não consegue. Por quê? Porque tem um freio hormonal, tem colicistocinina que você comer, você vai vomitar. O carboidrato simples não tem isso. Você come, não gera saciedade. O freio do carboidrato na natureza são as fibras. Porque a fibra dentro do seu estômago ela vai criar um volume que vai estimular a grelina, que vai dar uma saciedade e você vai parar de comer porque mecanicamente está cheio ali. O grande problema do arroz, como nós comemos, é porque ele não tem esse freio hormonal e você vai poder comer grandes quantidades. Além de comer grande quantidade, o carboidrato, quando ele é simples, ele estimula a produção de insulina, que vai gerar uma fome mais precoce. Como ele não tem fibra, não vai estimular as incretínicas lá no final do seu intestino, que é o hormônio da saciedade. Então, comer arroz, de maneira geral, engorda sim. Obviamente que o arroz integral, ele tem uma qualidade melhor por causa das fibras. Ah, mas os povos orientais são grandes comedores de arroz e não eram populações obesas. De fato. Mas você tem que entender essa história. Porque além do carboidrato simples, hoje já mudou. Com a modernização, os orientais já estão ficando obesos. Além do carboidrato simples, que tinha na dieta americana, tinha um outro fator que não tinha no Oriente. Que é o quê? Que é a frutose em excesso. Os comedores de arroz, os orientais, eles não eram gordos. Apesar de não ter muito boa qualidade esse carboidrato, eles eram pobres em frutose. O que acontece no Ocidente, que fez a população engordar, é que além do carboidrato simples, tem muita frutose. O carboidrato simples estimula a insulina, estimula a fome, estimula o anabolismo de gordura, vai acumular mais gordura, e a frutose no fígado vai gerar uma esteatose, vai estimular uma síndrome metabólica e uma resistência insulínica. Então vai aumentar de maneira aguda com o carboidrato simples e de maneira crônica a resistência insulínica, gerando uma obesidade. Então não é só a qualidade do carboidrato em si, é o carboidrato associado à frutose em altas doses. Então às vezes a pessoa fica muito preocupada com arroz e come um arroz integral, mas junto com o arroz integral tem um suco de uva integral com alto teor de frutose, tem um efeito hormonal pior. Ou às vezes tem um carboidrato em quantidade menor, mas tem o doce em alta quantidade, tem o refri associado, tem o caramelo associado. Então o arroz, sim, engorda, é um carboidrato de baixa qualidade, mas ele não é o vilão, meu querido, sozinho. O que engorda é o componente, altos índices de carboidrato de baixa qualidade, carboidrato muito processado, associado com altos índices de frutose.
Por que eu falo isso? Porque isso é claro, isso que engordou o mundo. O mundo ficou obeso por causa dessa dieta. Começou ali nos Estados Unidos na década de 70, 80. Carboidrato superprocessado associado com predomínio de frutose também. É isso que engordou o mundo, é isso que continua engordando as pessoas. Isso é isso que faz você engordar. Tá certo? O arroz engorda, mas ele não é o vilão sozinho. Olhe bem os acompanhamentos. Um grande abraço e até a próxima.